A gente sabe que a mamata no governo Bolsonaro é muito grande, mas olha, estão começando a dar errado os esquemas de corrupção do governo. Hoje, o TCU, o Tribunal de Contas da União, acabou de cancelar um contrato de mais de 600 milhões de reais fraudulento do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde, com duas empresas farmacêuticas. Era um contrato para a compra de um remédio chamado imunoglobulina. O que é esse remédio? É um remédio, um tipo de anticorpos que é usado para tratamento de várias inflamações e doenças autoimunes, mas que também está sendo usado no combate à Covid. Dependendo do estado do paciente, ele toma esse remédio. Não é como cloroquina, azitromicina, ivermectina, esses remédios que o bolsonarismo usa como se fossem o talismã deles falando que é a cura da Covid. Não, esse é um remédio para curar os sintomas da Covid. Assim como se usa aspirina, se usam alguns anti-inflamatórios, tem esse remédio. E aí, o que fez o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro abriu uma licitação para a compra de mais de 500 mil, quase 600 mil comprimidos desse remédio. Ok, aí uma farmacêutica apresentou a proposta e essa farmacêutica foi excluída da licitação. E duas farmacêuticas que tinham o preço 160 milhões de reais mais caro do remédio, elas foram tornadas vencedoras. Depois, a própria Anvisa falou, olha, o método que vocês usaram para excluir essa outra farmacêutica não era para excluí-la, não. Essa farmacêutica podia ter entrado na disputa. Ou seja, fica claro que o governo Bolsonaro quis superfaturar o contrato. Aí você pode até falar, mas Thiago, talvez não seja superfaturamento, talvez excluir uma empresa, as outras eram mais caras, simplesmente pegar as mais baratas, fora a empresa que foi excluída da licitação. Não. Tem um problema. Uma dessas empresas que foi escolhida com preço superfaturado já tinha dado calote no Ministério da Saúde. Quer dizer, o governo Bolsonaro não contrata a empresa que a forneceu o medicamento pelo menor custo e aí contrata uma empresa que já tinha dado calote no Ministério da Saúde. E tem uma coisa, quando dão calote no Ministério da Saúde ou em contrato do governo, sabe quem paga? Geralmente quem paga é o fiador do contrato. E nos contratos do governo Bolsonaro, muitas vezes o fiador é um banco de Araque, como o Fibbank, que é o banco da Lorota, um banco que nem é banco e que jamais poderia fiar o contrato. Só para você ter ideia de que eles roubam em todas as partes do processo. Eu vou explicar direitinho isso aí, mas nesse caso deu ruim para o governo Bolsonaro, que a mamata foi desbaratinada, cortaram a mamata nesse caso. Mas antes de eu explicar, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, quer ver a casa cair para esses assassinos, olha, as pessoas ainda morrendo de Covid e eles roubando até na compra de remédio que a gente nem conhece direito o nome. Então, eles roubam em tudo. E você quer ver a casa cair? Inscreva-se aqui no canal, aproveita, curte o vídeo, olha, 1 segundo, não paga nada. Aqui embaixo tem o botão inscrever, embaixo do vídeo fica o botão inscrever. Clica nele e aí você está fortalecendo a oposição ao desgoverno assassino. Aqui em cima tem o botão inscreva-se aqui, também clica nele. Quando você se inscreve, você está fortalecendo a oposição. Quanto mais inscritos tem os canais de oposição ao desgoverno Bolsonaro, mais alcance a gente tem para levar a verdade para as pessoas, porque eu e você sabemos que o desgoverno Bolsonaro trabalha com base em mentiras. Então, inscreva-se. É como se você não faz nem ideia, mas quando você se inscreve é como se você estivesse compartilhando esse vídeo com mais umas 2 ou 3 mil pessoas que também não estão inscritas, e assim a gente consegue furar a bolha. No final do vídeo eu vou mostrar aqui também a nossa oposição feita nas ruas. Ó. Aqui é nosso carro de som em Porto Velho. Porto Velho, a gente estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro, a gente também rodou lá no dia da manifestação. No final do vídeo eu mostro aqui. Agora vamos falar sobre o desgoverno Bolsonaro e o contrato de 600 milhões de reais que foi cancelado pelo Tribunal de Contas da União. A coisa ficou ruim para o Bolsonaro. Fizeram uma licitação nesse ano para compra de 585 mil comprimidos desse remédio. Se eu não me engano, 585 mil. Tá. Aí, uma empresa, foi a empresa que teria ganho a licitação, fez uma proposta. 2 outras empresas fizeram uma proposta mais cara. Ok. O governo Bolsonaro usou um critério, o Ministério da Saúde inventou um critério que não existia, um critério de que a empresa tinha que ter um certificado da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para poder assinar o contrato com o Ministério da Saúde do Brasil. Justo o Ministério da Saúde do Brasil que contraria a OMS em tudo, mas nesse contrato não, queriam que tivesse certificado. Usaram, isso era muito comum nas corrupções feitas pelo Ricardo Barros, nos esquemas de corrupção feitos pelo Ricardo Barros. Ele sempre arranjava uma maneira de excluir as outras empresas da licitação. Então eles faziam a dedo assim a licitação. Olha, tem que ter isso, isso, isso. Exatamente os critérios que só as empresas amigas dele poderiam cumprir. E aí eles inventavam algum critério para tirar as outras empresas. Fizeram exatamente o mesmo modus operandi. Ok, aí a empresa saiu e o governo Bolsonaro pagou quase 600 milhões, 598, uma coisa assim, milhões de reais por esses comprimidos.
Ok, logo depois essa empresa entrou na justiça, a empresa que ganharia. Por quê? Porque eles falaram, peraí, a nossa proposta era melhor, que vocês estão escolhendo os mais caros. É o mesmo comprimido, qual é o problema? Aí a Anvisa disse que, olha, esse critério aí de certificado da OMS nunca foi utilizado, não precisa ser utilizado, isso pode ser flexibilizado, escolha a empresa mais barata. Ok, foi parar no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União investigou e aí, hoje, o ministro Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, ele determinou que o contrato seja cancelado. E amanhã o TCU vai jogar em plenário, eu vou te dar um spoiler, vão cancelar o contrato, vão manter o cancelamento do contrato, não precisa nem esperar, será que vão? Não, vamos cancelar. Tá acabado esse esquema aí do Bolsonaro. Aí tem uma coisa, essas duas empresas que ganharam e que iam receber quase 600 milhões de reais, elas já deram um no Ministério da Saúde. Teve um contrato há mais ou menos um ano em que elas não pagaram, e aí sabe o que aconteceu? As empresas não pagaram o seguinte, as empresas foram contratadas e não forneceram. Sabe o que aconteceu? O Ministério da Saúde contratou em via emergencial a Blau Farmacêutica para fornecer os medicamentos que não chegaram. Aí você vai falar, Thiago, o que é Blau Farmacêutica? Você está lembrado desse nome? Você não está lembrado, eu vou refrescar a sua memória. CPI da Covid. Blau Farmacêutica é uma das empresas daquele conglomerado. Lembra que eu falei aqui, olha, a Precisa, que é a empresa que ia intermediar a compra superfaturada da Covaxin, quase 2 bilhões de reais que iam roubar naquela tacada, e a Global, que é uma empresa que já deu calotes do Ministério da Saúde, recebeu muita grana e nunca entregou os remédios. Pois bem, essas empresas fazem parte de um conglomerado de mais 14 empresas. E aí, a Blau Farmacêutica é uma delas. Essa empresa é ligada diretamente ao pessoal da Precisa, da Global e do Ricardo Barros. Ou seja, olha só qual é o modus operandi da quadrilha bolsonarista. Eles tiram da licitação a empresa que forneceria o remédio, ou seja, a empresa que forneceria mais barato sai da licitação, aí eles contratam superfaturado uma empresa amiga, essa empresa amiga não vai fornecer o remédio, veja bem, ou não vai fornecer tudo, vai dar calote. Essa empresa vai dar calote porque já deu calote. Então eles pagam 600 milhões por um produto que poderia custar ali 450, 420 milhões. Eles pagam quase 600 milhões. E aí, olha só, cento e tantos milhões superfaturados, a empresa nem entrega o remédio, quer dizer, eles pegam o dinheiro e nem entregar o remédio para a população entregam. E aí depois, quando a escassez do remédio, as pessoas começam a morrer por falta do remédio, sabe o que eles fazem? Contratam uma empresa também amiga do Ricardo Barros, aí sem licitação, porque é uma contratação emergencial, mais superfaturado ainda para poder entregar os remédios. E sabe o que acontece? Essa outra empresa também não entrega. No final, o que acontece? As pessoas morrem sem o remédio e eles roubam duas vezes. Eles roubam na primeira licitação e eles roubam depois na compra emergencial sem licitação. E as poucas unidades do remédio que são entregues sabe por quem? VTC Log, que é a empresa de logística que o Ricardo Barros mudou a lei. Ele mudou a lei quando era ministro, ele mudou uma portaria do Ministério da Saúde para que, em vez do próprio Ministério da Saúde usar os órgãos públicos, as empresas estatais que faziam o transporte e toda a logística muito mais barato, use-se a VTC Log, que faz superfaturado em contratos que até o próprio Ministério da Saúde tem parecer dizendo que tem contrato que é superfaturado em 1.800%. Só para você ter ideia, eles roubam em tudo. Eles roubam na licitação. Depois, na compra dos remédios, vamos falar aqui em linguagem que o povo entende. Ó. A licitação é o processo de compra, ou seja, eles roubam no processo de compra, tirando as outras empresas, aí eles superfaturam, aí o remédio não é entregue, porque eles têm que lucrar muito mais, aí eles roubam na empresa que é contratada depois sem licitação, ou seja, emergencialmente, e depois eles roubam no transporte das unidades que são entregues. Só para você ter ideia de como o governo Bolsonaro, o Ricardo Barros, eu acho que ele nunca viu tanto dinheiro na vida dele. Olha que o Ricardo Barros já é um cara bilionário, a filha dele fez um casamento lá em Maringá, uma coisa de louco, custou mais de R$1 milhão o casamento dela, levou ovada lá, tem um pessoal que foi protestar e jogaram ovo nela. Mas é uma coisa assim, eles nem escondem que são muito, muito, muito ricos. E o Ricardo Barros está roubando há muito tempo. Em 2016, enquanto muitos otários comemoravam o golpe contra Dilma, e a gente pode falar isso porque foram massa de manobra, muitos se arrependeram, e tá ótimo, se arrependeram, que bom. O dom das pessoas inteligentes é saber mudar de opinião. Mas enquanto muita gente comemorava, saiu o PT, acabou a corrupção, o Ricardo Barros estava com a chave do cofre e começava a fazer esses contratos. A Blau Farmacêutica, que é a empresa que é ligada nesse contrato aí,
também já tinha dado calote em 2018 e em 2017 no Ministério da Saúde. Para você ter ideia, o deputado Jorge Sola do PT, para você ver como as coisas estão sendo denunciadas há tempos. Em 2018, aí antes do governo Bolsonaro entrar, ele já tinha denunciado na PGR o Ricardo Barros. Por quê? Porque como ministro da Saúde, ele mudou uma portaria porque esse tipo de remédio era produzido esqueci agora o nome da estatal, mas tem uma empresa estatal que produz os remédios. Ou seja, era produzido a preço de banana pelo Brasil, era praticamente gratuito, porque é produzido pelo próprio governo. O Ricardo Barros faz uma portaria dizendo, não, essa empresa estatal, Hemobras, a empresa brasileira que faz esse tipo de remédio, que são remédios com anticorpos para o sangue. E aí, o Ricardo Barros faz uma portaria dizendo, a Hemobras não produz mais esse tipo de medicamento, vamos comprar. E aí começam as compras superfaturadas. Então, enquanto estava o pessoal da Rede Globo lá analisando, olha, agora acabou a corrupção, olha, o grande problema do país é o triplex do Lula, lembra disso? 2017, 2018? O Ricardo Barros estava roubando centenas de milhões de reais. E, de novo, repetindo, roubando em todas as partes do processo. Aí quando entra o Bolsonaro, por algum tempo, esse tipo de esquema ficou na mão de outro grupo político, que era o grupo do Mandetta. Depois, mas continuavam os esquemas. Continuava muita coisa de 2019, o Mandetta era ministro. Depois, quando o Bolsonaro foi finalmente enquadrado pelo Centrão, que o Centrão tomou o governo Bolsonaro para si, e o Ricardo Barros virou líder do governo Bolsonaro, aí Ricardo Barros nunca deve ter visto tanto dinheiro na vida dele. A gente está falando agora, não é um contrato, não são dois, são vários contratos seguidos para vários medicamentos seguidos. Esse que foi cancelado hoje é um contrato de 600 milhões de reais, mas são vários contratos de centenas de milhões de reais, chegando, finalmente, culminando nos contratos da vacina da Covaxin e da CanSino, um contrato de 1,6 bilhão de reais e outro contrato de quase 5 bilhões de reais que serão pagos com antecedência para empresas que, aí eu vou te repetir, não iriam entregar o produto. Eles roubam em tudo, porque se ele compra superfaturado, mas entrega o produto, ele pelo menos pode falar, ó, entreguei o produto, chegou na população, aí via SUS, o SUS está funcionando. Mas não, eles sucateiam o SUS porque o SUS começa a ficar com escassez de produto, aí as pessoas começam a falar, o SUS não funciona, o SUS não funciona. Aí eles alimentam a narrativa de que, olha, tem que privatizar o SUS, o bom é ter plano de saúde privado, o SUS é uma porcaria. Eles alimentam isso porque eles estão sucateando o SUS, e sucateando para quê? Para roubar o dinheiro todo. Olha, pelo menos agora, nos últimos meses, a casa está caindo para o grupo do Ricardo Barros. Vimos hoje na CPI o pessoal da VTC Log gaguejando, acabaram entregando muita coisa, entregaram que pagaram os boletos do Roberto Dias, depois a diretora da VTC Log acabou entregando que ligou para o Roberto Dias mais de 100 vezes, 126 ligações ela fez para o Roberto Dias, que é o homem do Ricardo Barros. Aí ela falou, não, eu ligava para ele todos os dias. Aí o Randolph falou, não, eu tenho aqui, você só ligava no final de semana? Como é que ligava para ele todos os dias? Ela, não, ligava para ele todos os dias. Não, você só fazia ligações para ele sábados e domingos. Por quê? Ela gaguejou, não sabia explicar. Por quê? Porque tudo corrupção. E aí fica claríssimo que aqueles saques que o motoboy fez de mais de 4 milhões de reais eram para pagar a propina. Pronto, tá tudo comprovado, mais do que comprovado. Felizmente agora a casa está caindo e a corrupção que estava, com certeza, a maior corrupção da história do Ministério da Saúde está acontecendo nos últimos 2, 3 anos, eu coloquei até mais, desde 2007, nos últimos 4 anos, está finalmente acabando. Ó, que bom, ótima notícia para nós, péssima para o Bolsonaro, péssima para o Ricardo Barros, mas se esse pessoal tá triste, eu e você estamos como? Felizes. Eu vou mostrar agora o carro de som lá em Porto Velho. O caminhão, depois ficou rodando lá o nosso carro de som. Deixa eu ver aqui, ó. Ficou rodando lá pela cidade, denunciando os crimes do Bolsonaro. Nova música feita pelo Madeirada. Eu vou colocar no primeiro comentário o link também do canal dele para quem quiser se inscrever. Ele faz várias músicas contra o Bolsonaro. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixo o Pix, PicPay. Deixo também as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes. Falou!